algumas propostas sobre aquilo que nós pensamos que deve ser uma estratégia orçamental para sair da situação insustentável em que nos encontramos neste momento em termos de orçamento. E vamos começar por apresentar, ou por justificar isto que nós estamos a dizer, da situação insustentável, falando da sustentabilidade do orçamento de 2022. Este orçamento é extremamente dependente, aliás, todos os orçamentos são extremamente dependentes dos rendimentos públicos. Nas execuções de 2022 e 2023, os rendimentos públicos representam 60%, em ambos os anos, 60% da receita orçamental. Embora nos orçamentos eles representem apenas 53%, mas depois na execução representam 60%. E representam 60% continuamente, quer dizer que não há evolução. E portanto nós temos aqui um problema de sustentabilidade, uma vez que a receita pública tem tendência a um declínio geral. Todos nós já reconhecemos, não vale a pena falar muito sobre essa tendência do declínio geral da receita pública, mas ela torna-se evidente porque é uma lei da física, não é uma questão política, nem social, é uma lei da física. Os nossos depósitos estão velhos e, portanto, vão reduzindo cada vez menos. E vamos chegar, mais ou menos dentro de uma década, estamos a falar de uma década, 10 anos, vamos chegar a um declínio quase total. Serve apenas para, talvez, o nosso consumo interno e pouco mais. Ou até um pouco menos, se calhar. E, portanto, temos que sair desta situação. Depois temos a dívida. A dívida tem um peso avassalador na despesa. Temos uma taxa de esforço no OGE que sai de 60 e tal por cento para 97%. Quer dizer, se não fosse possível contratar nova dívida, toda a nossa receita era destinada a pagar o serviço da dívida. Dívida que vence e juros. Só sobravam 3%. É a mesma coisa que alguém ganhar 100 mil kwanzas e entregar ao banco 97 e ficar com 3 mil kwanzas para comer, para estudar, para se divertir, para tudo. E, portanto, é insustentável continuar nesta situação. Não anda ainda, eu estou a seguir por aqui. Depois, além disso, como aliás já foi referido aqui pela apresentação anterior, nós pretendemos, neste orçamento, contratar 6,2 bilhões de dívida externa, quando em 2023, com todo o esforço que foi amplamente divulgado pelo Executivo, só conseguiu contratar 1,6 bilhões. Não quer dizer que isto não seja possível. O que não pode, isto é uma espécie, é como um milagre, não é? O que é um milagre? É uma coisa que não tem explicação. Como esta alteração tão drástica não tem explicação, só posso chamar de um milagre. Não é? Se um dia nos apresentarem uma explicação, deixará de ser um milagre. Mas, para já, só pode ser um milagre. E, portanto, nós basearmos o nosso orçamento numa situação como esta, que não tem explicação possível, ou que não tem explicação possível, não tem explicação apresentada, significa que estamos a basear-nos numa coisa com uma grande probabilidade de risco. Esta situação vai resultar de uma coisa que também foi dita na apresentação anterior. Ou se fazem cativações, e as cativações são normalmente cegas e apressadas, ou se vai ao mercado interno buscar apressadamente dívida interna, que foi o que aconteceu em 2023, com taxas de juros a aproximar-se dos 19%. Ou até se vocês não sabem, não há dados muito claros sobre quanto é que foi aquela ida urgente aos mercados. E tudo isto é péssimo para, naturalmente, a sustentabilidade orçamental. E por isso nós dizemos que nós temos pelo menos 4 coisas a fazer. A primeira é
a redução urgente do saldo da dívida. E o que nós propomos é que se fixe um preço do barril de petróleo no OGE e que os rendimentos correspondentes a esse preço do barril de petróleo sejam os únicos que possam ser destinados à despesa pública. O restante, aquilo que formos cedendo relativamente a esse valor orçamentado, deve ser destinado à redução da dívida. Esqueci de dizer uma coisa que também contribui para a não sustentabilidade da dívida. É que o valor dos juros corresponde a 30% da nossa despesa. O que é que isto significa? Que, independentemente de tudo o resto, quer dizer, mesmo que eu consiga contratar aquela dívida que está ali dita, aqueles 6,2 bilhões, mesmo que isso fosse possível, o que sobra para fazer despesa, imaginemos que são 100, 30 são entregues em juros. Quer dizer que só podemos fazer despesa de educação, saúde, segurança pública, etc., no valor de 70. E isto não é sustentável. Ninguém pode ter um rendimento que leva a uma despesa da qual 30% são entregues diretamente ao banco para pagar as juros. E, portanto, nós temos que reduzir. É um sacrifício, mas temos que o fazer. E aquilo que nós propomos é isso, é que se fixe um valor orçamental, que achamos muito bem que seja de 65 dólares por barril este ano, mas se for 70, os 5 dólares por barril, os rendimentos correspondentes aos 5 dólares por barril devem ser usados para reduzir a dívida. E que para o próximo ano se fixe este valor em 50 dólares por barril. Nós temos que baixar a dívida. A segunda, precisamos de mais receita petrolífera. A nossa receita petrolífera representa 12%, aproximadamente 12% do PIB não petrolífero. A nossa despesa total representa 28% do PIB não petrolífero. Nós temos esta diferença enorme entre 12 e 28 que temos que cobrir. E que neste momento cobrimos com a receita petrolífera. Mas, como já vimos, a receita petrolífera vai baixar. E, portanto, nós temos 10 anos para resolver este problema. Se não começarmos a trabalhar agora, não vamos resolver este problema. Se tivéssemos começado a trabalhar há 10 anos atrás, teríamos capacidade de resolver o problema muito melhor. Cada ano que passa que não resolvemos o problema, pior é, mais sacrifício devemos ter. Isto significa sacrifício. Mas, quanto mais tempo passar, mais sacrifícios vão ser necessários. E como é que nós propomos que haja mais receita não petrolífera com liquidez? Em primeiro lugar, que a riqueza paga mais impostos. A riqueza paga 0,2% dos rendimentos. 0,2%. A propriedade, terrenos, casas, etc., paga 0,2%. Nós propomos que pelo menos passe a 2%. Significa que devemos multiplicar por 10 aquilo que são a efetiva cobrança de impostos sobre a propriedade. E depois criando mais negócios e centrando os ministros setoriais da área económica no aumento da produção interna. Saiu ali na terra. Pode, por favor. Sim. Vamos então falar do que é que entendemos por criando mais negócios. Criando mais negócios significa que nós precisamos de formalizar e desenvolver os micronegócios. Isto faz com impostos simples e taxas reduzidas, com impostos baratos, que possam ser pagos nos multicais ou em qualquer outro sistema eletrónico, com regras de funcionamento, isto é fundamental, que haja regras de funcionamento dos nossos negócios que sejam cumpridas por todos, porque as regras complexas que nós temos para que os negócios possam funcionar empurram os negócios para a informalidade, porque cumprir com todas as regras da formalidade, as que existem atualmente, é demasiado caro. Os negócios não aguentam, mas não é os negócios, é os negócios e
os angolanos não aguentam aquele preço a que os produtos ficam ao cumprir tantas regras e muitas delas estão desfasadas da nossa realidade. Mas basta pensarmos nestas novas matrículas. A França não tem estas novas matrículas, a Alemanha, Portugal não tem estas novas matrículas, mas nós temos que ter. Para quê? Para que é que havemos de ter uma coisa que encarece brutalmente o custo de ter a viatura? Se isso não é importante, não tem nenhuma importância para aquilo que é essencial. Pode ter importância, mas é completamente acessório. É preciso concentrarmos naquilo que é essencial. E para isso nós temos que traduzir as regras e tornar as regras simples para que os negócios não fujam para a informalidade. Nós temos mais de 90% de informalidade. Nós apresentámos as contas do INE, que infelizmente pararam em 2019, é 2019, não é? As contas do INE sobre as empresas. 2019 pararam, que nos diziam que de todas as empresas criadas, apenas 20% iniciava a atividade. Quer dizer, à nascença, ainda sem nascer, 80% morriam. E depois tivemos também, em 2021, creio eu, quando mudou o diretor da AGC, ele publicou o relatório que, pelos vistos, publicam todos os trimestres lá dentro, mas nunca sai cá para fora, em que dizia que de todas as empresas que iniciaram a atividade, destes tais 20%, de todas as que iniciaram a atividade, só 10% é que ainda mantinham atividade positiva. Declarações de atividade positiva mensais. Quer dizer, 20% de 10% são 2%. Quer dizer que de todas as empresas que foram criadas, só 2% se mantinham na formalidade. As outras tinham caído na informalidade ou tinham desaparecido. Isto não é brincadeira de ter regras simples. Regras simples é extraordinariamente importante e inspeções em condições que protejam os negócios. Sobretudo, proteger os negócios, não se pode formalizar sem proteger os negócios que hoje são informais. Proteger os negócios de todos os bicheiros que andam por aí e que cobram impostos em nome individual, substituindo o poder de cobrança de impostos do Estado, e perseguindo efetivamente quem faz isso, porque esses são os verdadeiros inimigos do Estado, porque esses são quem usurpa o poder do Estado de cobrar impostos e de fazer política social com esses impostos depois de cobrados. Essas pessoas usam um direito que é do Estado para se apropriarem indevidamente daquilo que são o resultado da atividade dos pequenos negócios. E é preciso que o poder do Estado, que é muito, que tem um enorme poder de pressão, se ponha contra quem faz isso, em vez de se tornarem eles próprios alguns agentes do Estado que devem ser perseguidos, têm que começar a ser perseguidos, em vez de deixá-los transformar-se eles próprios em bicheiros. E, portanto, é preciso também que haja inspeções simples às empresas e negócios com regras claras e inspectores respeitadores. Depois, uma terceira questão é muito importante, é que os nossos ministros estão virados para tudo e mais alguma coisa. Têm 100 mil tarefas para executar. E aquilo que nós dizemos é, nesta fase de urgência, porque nós estamos em urgência, nós temos que centrar os ministros em 3 coisas. Criar negócio, criar volume de negócio e valor acrescentado nacional total na sua área de atuação. E não dizer ao ministro, você não vai ser avaliado por mais nada, você tem estes 3 objetivos: aumentar o número de negócios da sua área de 100 para 300, aumentar o volume de negócios de 1 milhão para 3 milhões e aumentar o valor acrescentado de 500 mil para 1 milhão e 500 mil. E o resto pode ir fazendo, mas dedique-se sobretudo a isso. Tudo o resto que fizer tem que ser orientado para que haja mais negócios, mais volume de negócios e mais valor acrescentado nacional. E isso penso que faria muita diferença
na atitude e na atuação dos ministros. Depois temos aqui uma questão que é fundamental, que é a questão da disciplina orçamental. Já foi focada aqui também, pela apresentação anterior, e deixa-me só dar aqui um dado mais que é claro quanto à falta de disciplina orçamental. Nós, para termos disciplina orçamental, temos que dar ênfase na execução orçamental. Não é no orçamento. O orçamento é uma previsão. Não é a realidade. A realidade é a execução. O orçamento é só uma previsão. Olha, eu penso gastar 100. Mas depois a realidade é eu gastei só 60. E é preciso dar prioridade a isso. Ora, quanto a isso, nós, por exemplo, relativamente ao orçamento de 2020, ao orçamento da execução de 2022, nós temos, na execução de 2022, 3 números completamente diferentes. O primeiro estava apresentado na previsão do orçamento de 2023, apresentava uma execução com um saldo orçamental positivo de 1,4 bilhões de quartas. A segunda, que resulta da soma dos 4 relatórios de execução orçamental publicados pelo Ministério das Finanças, dava um saldo positivo de 4,5 bilhões. Nós tínhamos passado de 1,3, 1,2 para 4,5. E, finalmente, agora, na apresentação do orçamento de 2024, aparece a execução de 2022 com um saldo de 0,6 bilhões. Afinal, como é que alguém pode fazer um orçamento se não sabe quanto é que efetivamente gastou há 2 anos atrás? Quer dizer, não pode ser. Os orçamentos têm que ser feitos com base naquilo que foi executado efetivamente, não é no orçamento anterior. Outro exemplo, também já foi aqui falado, é a questão da despesa por função. Como é que se faz uma nova despesa por função sem saber qual foi a execução da despesa por função anterior? Em nenhum relatório aparece a despesa por função anterior, e nos relatórios de execução apresentados pelo Ministério das Finanças, ela é tão baixa que são absolutamente inaceitáveis. Quer dizer, é a tal coisa, a soma dá 4,5 bilhões, porque não tem lá a despesa, não é? A despesa não está lá, não serve para nada. Claramente os números que ali estão são claramente insuficientes para se analisar seja o que for. Portanto, nós precisamos de dar importância à execução orçamental. Sem importância na execução orçamental, não temos capacidade de fazer bons orçamentos. Mas também é preciso algumas regras. E neste caso, nós propomos as seguintes regras, que é a redução. Que em caso de redução da receita, a dotação de cada surto pública seja alterada proporcionalmente, tornando obrigatório ser aprovada pela Assembleia Nacional novamente, caso se proponha, se ache que a distribuição da despesa anterior deve ser mudada ou é impossível cumpri-la tal como está previsto. Isto é, quando baixa a receita, nós não devemos, pura e simplesmente, cortar naquilo que é possível. É preciso voltar a pensar como é que nós vamos organizar a despesa e saber se ou mantemos aquela distribuição da despesa que está feita no orçamento ou se vamos alterá-la, porque com a nova receita não é possível alcançá-la na totalidade. Isto nunca é feito. O que se faz são cativações e cativações cegas. Portanto, isto é fundamental para a disciplina orçamental. Mas em caso de aumento da receita, em caso de aumento da receita, também não se deve aumentar sem pensar a despesa, que é o que faz. É que se aumenta a receita, faz o inverso da cativação. Dá-se dinheiro para os primeiros, para aqueles que têm mais influência junto de quem decide. E isso também é indisciplina orçamental.
é preciso que não aconteça nenhuma nem outra. A despesa que está prevista é essa que deve ser executada. E se for necessário alterar, altere-se proporcionalmente, e se não é para alterar proporcionalmente, então apresente-se uma nova distribuição da despesa. Agora se pode andar. Depois, também temos aquilo que também já foi tocado das adjudicações extraordinárias, por ajuste direto. Mesmo que elas possam existir no quadro da atual lei, elas devem ser sempre consideradas na despesa por natureza e na despesa por função que elas apresentam. E ser somadas, não deixando a dotação total de ser ultrapassada. Quer dizer, se nós temos, por exemplo, 100 mil, 1 bilhão para uma dada rúbrica da defesa, por exemplo, se fazemos uma adjudicação direta de 500 mil, só sobra mais 500 mil. O resto não pode ser gasto naquela rúbrica. É assim que tem que ser a disciplina orçamental. E também, como nós temos um montante global da dívida que é estabelecido no orçamento, também aquilo que as adjudicações diretas aumentarem da dívida deve ser considerado como contratação de nova dívida e, portanto, não permitir que a dívida total contratada ultrapasse o valor global. E depois, finalmente e mais importante, rever a lei atual e limitar, efetivamente, essas adjudicações extraordinárias por ajuste direto a verdadeiras situações de emergência que ponham em causa a vida, graves danos à propriedade e outras situações extremas e, portanto, torná-las verdadeiramente extraordinárias e não a regra. Também é necessário menor despesa. Nós já vimos que temos de passar de 12, temos de cobrir o gap, a distância entre 12% e 28%. Portanto, nós temos de subir a receita, temos que diminuir o peso da dívida, nomeadamente o peso dos juros, mas também temos que reduzir a despesa. Não há outra maneira. Senão não se cobre esta diferença em 10 anos. É impossível. E nós propomos as seguintes linhas de atuação para melhorar a despesa. Primeiro, mais foco na utilização e não no betão. Muitas das nossas realizações são betão. É uma casa, põe lá escrito hospital. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem medicamentos, não tem comida para doentes, não tem... Quer dizer, não é um hospital. Está lá escrito hospital. Não transforma aquilo num hospital. E, portanto, é preciso que ponhamos o esforço das nossas realizações em coisas que funcionem, por isso, ênfase na utilização, não no botão. Eliminar despesas supérfluas, como, por exemplo, eliminar despesas supérfluas, nomeadamente com imóveis. O Estado tem excesso de imóveis. Se tem excesso de imóveis, não deve gastar com imóveis. É certo que alguns imóveis podem estar no lugar errado. Vendam-se aqueles e comprem-se com aquele dinheiro, comprem-se outros no local certo. Agora, não é deixar aqueles que lá estão a não servirem para nada e comprar outros para aumentar ainda mais o excedente de imóveis que existem no Estado. E muito principalmente as viaturas imobiliárias. As viaturas imobiliárias, lembram-se da conferência de imprensa, foi dito que nós vamos cortar nas viaturas imobiliárias. Sabem o que é que acontece no orçamento deste ano? É uma das poucas rubricas que sobe. Quer dizer, e isto conta como se fosse investimento. Parece, nós dizemos, não, cortaram no investimento. Ainda bem, se cortaram neste investimento, isto não é investimento nenhum, ainda bem. Agora, o problema é que, dentro do orçamento de 2023 e o 2024, nós não temos dados da execução. Dentro do orçamento de 2023, só sabem o que é que baixam. Baixam instalações e equipamentos. São as coisas que deviam subir. Baixam
enormemente. E isso as instalações de equipamentos apenas representam 55% do orçamento de investimento. O resto são imóveis, viaturas, mobiliário e uma coisa que eles chamam outro. Ninguém sabe o que é. Ou seja, nós temos 45% do orçamento que é estas coisas, de investimentos, que são estas coisas. Isto não são isto. E temos que racionalizar, diminuindo isto. Depois temos que racionalizar a despesa de investimento. Ou optamos por manter funcionários e colocar bens para que esses funcionários possam funcionar, ou contratamos serviços externos. Não podemos manter funcionários, não comprar os bens, deixar os funcionários frustrados sem fazer nada e contratar serviços para fazer aquilo que deviam fazer. Que é o que temos muito no nosso orçamento. É possível reduzir a despesa onde os nossos funcionários públicos a serem muito mais produtivos, desde que tenham os bens necessários para funcionar. Felizmente, este orçamento prevê uma subida dos bens, uma descida dos serviços e, portanto, uma maior ênfase na despesa de funcionamento. Vamos ver como é que é isso que dá. Depois é preciso não andar a fazer projetos megalómanos como este do novo aeroporto, agora já está, mas pronto. É que fique de exemplo para o futuro de não fazer despesas destas, porque isto são milhões e milhões, são milhões e milhões, não são coisinhas, são milhões e milhões, que passam a ser uma obrigação. A manutenção daquele aeroporto já está em curso, está-se a gastar dinheiro, não pões a lá nenhum. A expectativa é que comece a ser rentável em 2050 ou 2040 e tal. Quer dizer, até 2040 e tal vamos gastar dinheiro para aquele projeto, todos os anos. Dinheiro esse que nós precisamos para fazer despesa pública. Portanto, aquele já está, mas pelo menos que sirva de exemplo para que não haja outros, como por exemplo, aqueles que estão na calha, como a Marginal da Corimba, um metro de superfície, pois nós não conseguimos pôr um comboio a funcionar, é o meu amor, e queremos que um metro, que é uma coisinha, consiga andar. Não dá. E, portanto, temos que pôr dinheiro naquilo que é preciso. Podemos andar? Por favor? Por favor? Outra coisa que nós temos no nosso orçamento é uma constante despesa para as classes médias superiores e um constante ignorar das classes mais baixas. O Estado não pode começar pelo meio do tecido social. Tem de começar pelos mais baixos do tecido social. Quem está no meio do tecido social tem alguma capacidade de compra, não muita, mas tem alguma capacidade de compra, e tem que pagar os bens e serviços que são postos à disposição a preços justos. E a ação do Estado, a despesa do Estado tem que ser para aqueles que não têm nada, para aqueles que vivem na maior das misérias, que vivem no bate-chapa, que não comem, que comem uma vez por dia quando têm sorte, que vão para os nossos contentores procurar maneira de comer alguma coisa. É para esses que tem que ser dirigida a ação do Estado. Depois é necessário também acabar com estas empresas deficitárias do Estado. Isto não pode manter-se. Há empresas que não estão a funcionar, que se mete constantemente dinheiro, e são muitos milhões, são à volta de 500, são mais de 500 mil milhões de kwanzas todos os anos para essas empresas. E o resultado é nenhum. É preferível deixarmos como está, vender o que for para vender, eliminar o que for para eliminar e meter o dinheiro em coisas que sejam úteis e que funcionem e que tragam resultados ou sociais ou lucros para o Estado. É preciso também, fundamentalmente, reduzir, isto é essencial, reduzir a burocracia, eliminando as regras desnecessárias e simplificando os processos. Também já temos, simplifica, que vai um pouco neste sentido, mas falta esta parte essencial, que é eliminar as regras desnecessárias, porque a máquina do Estado,
que é necessária para pôr em funcionamento essas regras desnecessárias, leva uma percentagem enormíssima de despesa. O Estado, os gastos gerais do Estado correspondem a 18% do orçamento de 2024. A educação a 10,5% e a saúde, creio que a 7% qualquer coisa. Quer dizer, gasta-se o mesmo com a máquina burocrática do Estado, que é necessária, mas não precisa de ser tão grande, como se gasta em educação e saúde. Não pode ser. Também temos que substituir estes subsídios a preço. Se nós somarmos combustíveis e viaturas, sabem quanto é que isto representa das importações até ao terceiro trimestre de 2023? Representa 20% das nossas importações. Sabem quanto é que representam os tais alimentos que toda a gente fala e toda a gente diz temos que baixar 8,8%. Então qual é o problema? São os alimentos ou são os combustíveis e os carros? É sério isto. Porque nós, em vez de cortar naquilo que pode ser cortado, que são os combustíveis e os carros, nós andamos a cortar na alimentação das pessoas. E depois a inflação sobe. Sobe naturalmente. Como nós vimos este ano. O INE dá 20%. Mas o INE, em junho, diz que a inflação foi 1,4%. E toda a gente sabe que o que custava 1000 kwanzas não passou a custar 1014 kwanzas. Portanto, aquela inflação, qualquer coisa está ali que não funciona bem. Se nós pusermos 20%, que é o mínimo, deve ter sido muito mais, mas se vamos aceitar 20%, a nossa inflação passa a 40%. 38%. E finalmente, a coisa mais importante, nesta descida, fazer despesas por mais pobres. É para isso que existe o Estado, não é para fazer despesas com quem já tem alguma coisa que pode sustentar a situação. Obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos estarem todos aqui ainda, mas penso que todos vocês reconhecem a importância de se ter feito estas duas apresentações. É muito difícil fazer uma apresentação, uma crítica a um instrumento como este, o Orçamento Geral do Estado, que não seja fundamentado. E essa fundamentação necessita, realmente, exigiu. Vocês vão ver quando receberem o documento é bem maior, mais explicado, mais detalhado. Nós procuramos trazer aqui aqueles aspectos mais, digamos, incontornáveis, para poder fazer sentido aquilo que estávamos a dizer, não é? E pensamos que esta última intervenção ajudou, sobremaneira, a dar uma qualificação àquilo que, de alguma forma, podia ter ficado como meio abstrato. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez. Então, estamos abertos para perguntas que queiram colocar. Por favor, agradecemos que digam o nome, eventualmente o órgão de comunicação, ou assim. Sim? Eu penso que, para respeito, vamos virar as costas das pessoas. Eu chamo-me Benjamin Castelo e eu sou membro da ADRA, da OPSA, mas eu não vou, a minha intervenção aqui não vai ser muito comprometendo a OPSA. Eu vou reagir em relação àquilo que foi apresentado na segunda apresentação. O que eu quero dizer é o seguinte: ouvimos a apresentação, ouvimos as recomendações, mas não é a primeira vez que se apresentam essas recomendações. Por quê? Eu vou tentar resumir rapidamente. Há uma questão de fundo, porque aborda-se num aspecto só econômico, mas não está a ver as outras perspectivas, outra dimensão. O maior problema que nós temos, quando se fala bem da disciplina orçamental, é um problema de fundo, é questão de mentalidade.
enquanto as mentalidades não mudarem, enquanto não houver vontade política, nada vai mudar. Haverá sempre reuniões, haverá sempre recomendações. Primeiro, que eu acho, é acabar com a promiscuidade que existe entre o executivo e a função pública. Porque tudo vem daí que não há disciplina. Porque há uma confusão entre o executivo e a função pública. O executivo, não da minha forma de ver, universalmente, é uma área, quer dizer, um setor, vamos dizer, como chama aquilo? É uma função política. Para lá chegar, tem que ganhar as eleições. Tem que convencer as populações. Então, quando você ganha as eleições, você tem um mandato para cumprir, para você ter os ensaios das pessoas que te elegeram. Agora, a função pública são as que garantem a estabilidade do Estado. Porque é uma função técnico-profissional cujo acesso tem que fazer através do concurso. E quando você passa o concurso, você é contratado, você não pode sair, porque você está lá para defender o Estado. O executivo defende a linha política do partido dele. É esse. E por isso que nos países onde está organizado, o ministro, quando vem, traga o gabinete dele, todos são políticos, ele não pode alterar a função pública. Ele não pode exonerar ninguém, porque ele pode baixar a ordem. Esse dinheiro por um lado, o secretário-geral vai dizer, de acordo com a lei, não vou meter. E ele não tem o poder de tirar. Mas nós aqui não, porque há promiscuidade. Por isso que é disciplina nenhuma. Agora, outra questão que se levantou aqui rapidamente, como disse rapidamente, era a questão do aumento das despesas. No aumento das receitas. Falou-se questão do combustível. Por exemplo, questão de combustível que se fala. Diz que o combustível, reduzindo a subvenção, haverá, como sabe, haverá uma poupança para meter no sector social. Eu não acredito nisso. Eu não sou economista, mas fiz as pequenas contas, vi que tudo isso é mentira. Por quê? Quem é o maior consumidor de combustível do país? É o Estado. São as Forças Armadas, é a função pública, tudo é o maior consumidor. O que vai acontecer é o seguinte: aumenta-se o preço do combustível, quer dizer, reduz-se na rúbrica de subvenção e aumenta-se os valores na rúbrica de combustível e lubrificante. Quer dizer, nada mudou, porque é o maior. Agora, para mim, a primeira proposta é, como diz, que por causa das viaturas de, como chama de grande, como chama de cilindrada e tudo, mas que promulga a lei que proíba o Estado de comprar esse tipo de viaturas para reduzir o consumo. E são essas medidas. E isso, como não há vontade política, não se toma. Outra questão aqui, agora vou concluir já rapidamente. Ela apresentou, quando falou a questão da criação de desemprego, os ministérios têm que trabalhar no sentido de criar, melhorar o ambiente de negócio. Nós esquecemos uma que é a questão de mentalidade. Qual é o perfil do ministro nesse país? Não é questão que eles são incompetentes, é o sistema do país. Como disse que enquanto não mudar. O porquê? Visto que quando se discutiu o orçamento, se você acompanhar no Parlamento, discutiu só os números, não se discutiu o conteúdo do orçamento. Aqui se discute até os próprios partidos políticos chegaram lá, até comentar mais dinheiro nessa rúbrica, baixar mais aqui, mas ninguém discutiu os assuntos no fundo. Vou dar só um exemplo para concluir rapidamente, que eu já partilhei com um dos colegas aqui, é a questão do aumento do salário em 2024. Disseram que vão aumentar só 5%, o sindicato disseram que é pouco, o governo disse, onde há dinheiro? O sindicato não conseguiu
dizer onde é que dinheiro. Não, a receita, mas é a conjuntura, a dívida para pagar. Mas eu digo a dinheiro. Você sabe onde está esse dinheiro? É o que se passa nas empresas públicas da indústria extrativa. Por exemplo, na Sonangol. Os custos de produção na Sonangol são elevadíssimos por barril, é por causa das despesas ocultas. O que aparece é o salário. Bem que são outros salários. Depois aparece, como chama de subsídio. Não aparecem os benefícios. Está bem. Se calculando, se contabilizar os benefícios que os funcionários da Sonangol beneficiam, que recebem a vários níveis, haverá dinheiro suficiente para poder, pelo menos, não aumentar 5%, mas aumentar 10%. É a mesma coisa também nas outras instituições, nos ministérios. O salário do ministro que aparece é aquele salário tributado com benefícios. Mas, se acumular todos os benefícios que o ministro tem, o motorista, isso tudo, esses benefícios todos, nem são tributados. Agora, onde que haverá aumento da receita? Por isso que eu digo, há muitas. Por isso que, em resumo, é que as academias têm que funcionar. O nosso problema é as academias não trabalham nesse sentido. Aprofundar o assunto para além das academias da organização. Era a solução. Obrigado. Deixa-me só dizer que foi dirigida. Eu só anunciava que da próxima vez trouxe esse número. Porque isto dizer que o problema se resolve com a Sonangol. Não tem número, tem número. Agora, com o número dizer assim, olha, isto representa X milhões, mil milhões de kwanzas que baixaria. É que sem números, às vezes você pensa uma coisa, mas na realidade não é. E depois, os subsídios aos combustíveis não são dos carros do governo só, são de todos os V8 que andam aí. Quantos não são do governo? De todos os carros que andam aí, que levam uma pessoa, em vez de levarem 5 pessoas, vai o marido, vai a mulher e vão em 3 carros. Quantas pessoas têm isto e que gastam excesso de gasolina? Porquê? Porque a gasolina é muito barata. Não só, é todo o combustível que vai parar à RDC. E que nós subsidiamos para os congoleses andarem, terem uma gasolina mais barata. É todas essas coisas. É necessário contrabalançar naquilo que é importante. No transporte, nos táxis, é preciso subsidiar os táxis, é preciso subsidiar os autocarros, é preciso subsidiar a agricultura, o gasóleo da agricultura, é preciso subsidiar o gasóleo das pescas. Agora, é preciso subsidiar estes, não são os outros. Os outros passam bem a pagar os 1000 kwanzas que é preciso pagar por cada litro de gasolina. Tem que ser. Não é questão de diálogo, mas ele falou de viatura das mulheres. Mas quem compra? Quem é o dono dessas viaturas? É o Estado. Não. Ou na função pública, ou nas empresas. É o Estado. Agora, de combustível que diz que vai no Congo, até é pouco. Mas o combustível que se vende à pesca, você sabe quem é os donos das empresas que vendem a pesca? Você sabe onde como se sai? Do exército e da polícia. Eu sabe que paga. Vamos. Está lá atrás, o senhor aqui também. Sim. Faz favor. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Chamo-me Felizardo Costa, venho do ISAF, ligado também à minha mãe. Eu queria, na verdade, não vou fazer perguntas, é um comentário que liga a parte final da apresentação. Eu até achei muito importante, eu penso que trago essa chamada de atenção, que é relativamente à preocupação excessiva, que parece haver, inclusive no orçamento, ainda com as chamadas assim, de aspas, a classe média, e a pouca preocupação que existe com a classe mais pobre. Eu acho interessante ter feito esse comentário. Se calhar o que eu pediria era que discutíssemos um bocadinho como fazer para mudar essa estrutura, vamos assim dizer, de financiamento que hoje está muito mais orientada para a classe média e muito menos orientada para a classe mais pobre.
Então, o que podemos fazer de facto como estratégia para mudar essa forma de pensar a sociedade? Então, acho que Muito obrigada. só queria colocar, acabou sendo uma questão desse. Sim, mais concretos, não é? Eu tenho Assim, faz favor, desculpa. Anselmo Nhado, TPA. Pois, a apresentação foi muito boa. Aliás, todas as apresentações foram muito boas. Estão de parabéns. Penso que fizeram um trabalho muito árduo e fiquei impressionado com o trabalho feito. A minha pergunta é: a Oxfam, ADRA e a LAB, com esse trabalho tão bonito que fizeram, penso que sem fins lucrativos, tenho certeza, o único lucro seria se fossem ouvidos pelo Executivo e implementar pelo menos, para não ser muito otimista demais, pelo menos 40% das propostas que apresentam. E eu tenho minhas dúvidas que isso é possível. Penso que já tenham feito esse exercício. A minha pergunta é: quais são as instituições do Estado em que canalizam essas propostas? E se já o fizeram, se já tiveram sucesso? E se nunca tiveram sucesso, onde está o problema? Essa é a minha questão. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma? Bem, nós vamos tentar. Eu sim, desculpa. Sim. Meu nome é Simão Ossi, Peter Report. Peter Report. Ok. Eu estou muito mais interessado, na verdade, pelos dados daqui avançados relativamente à auscultação, suposta auscultação que foi feita nos municípios. E foi aqui apresentado que dados de 3 municípios, de proposta de 3 municípios que não constam no orçamento. Eu acho que claramente isso pode se refletir a quase todos os municípios que temos. Ok, mas a minha preocupação, olhando não só no sul da Angola, porque hoje a questão da fome, da qualidade da comida que se come, pode estar atingindo quase todo o país. Se com as propostas que quase as 3 províncias tiveram as propostas que tiveram, pode-se dar o caso que há localidades que tiveram propostas mais viradas para essa questão específica como é que chama? Tem uma linguagem técnica que eu depois lembro, mas estou a me referir à qualidade mesmo há muita nutrição, subnutrição, sobretudo nessas zonas. Se a questão da fome poderá se refletir olhando para essas dificuldades. Não sei se foi claro. Essa é a minha questão. A outra questão também, não é uma questão pessoal, mas temos aqui, para além de que esses estudos, que não é isolado, ou não se começa hoje, tem um estudo aqui apontado que é datado de 2017. Se não existe esse mecanismo do Executivo acatar essas propostas que aqui são apresentadas ou outras, por exemplo, a nível do Conselho da República, parece que aqui o companheiro da ADA é membro do Conselho da República. Não, Conselho Econômico e Social. Ok, o Conselho Econômico e Social, mas que dá a possibilidade de interagir com a equipa diretamente do Presidente da República. Se mesmo
canalizando nessa via, se pode se acatar essas propostas aqui apresentadas, utilizando essa via. Obrigado. Primeira questão, o reparo feito pelo Ricardo. Eu acredito que um dos grandes desafios é fazer uma frase que muito usada às vezes, que é tentar que o nosso orçamento tenha uma opção preferencial para os povos. E realmente quem nota numa primeira fase, aliás, a última frase do professor Heitor dizia isto. Neste documento que vocês têm em mão, nós fizemos referência ao nosso programa de combate à pobreza. E é importante dizer o que é que avançou, às vezes as pessoas pensam o que é que avançou na maneira do Estado fazer o orçamento. E há coisas boas que também preciso assinalar. Pela primeira vez temos um orçamento que apresenta metas. O Estado diz, vamos gastar isto e a quantidade de pessoas. Só que é aí onde o facto de apresentar metas também apresenta as incoerências. Por exemplo, o Estado diz que tem uma meta escrita no orçamento, um indicador que diz que vamos atender cooperativas agrícolas por causa dessa questão da fome, sabemos que é uma forma de chegar. E diz que vamos atender a 140 cooperativas. E a gente diz, bom, é um esforço importante. Mas a quantidade de dinheiro prevista para 140 cooperativas são 10 milhões de kwanzas. Este o apelo que fazíamos de uma forma muito clara, muito direta, eu concordo com o professor Heitor, que são números. Então, tentar sentar com o responsável do setor e perguntar como dando 10 milhões de kwanzas vais conseguir, são um pouco mais de $1.000 a 140 cooperativas. Talvez esse programa que também, essa chamada de atenção, temos que fazer deputados aos membros dos vários partidos políticos. Este dinheiro, se calhar, é um bilhete de passagem de Luanda a Lisboa, mas não sei se chega a 140 cooperativas. Então, por um lado, estamos a reconhecer algo que é positivo, que o Estado, por alguns programas, põe a meta. Por outro lado, estamos a dizer porque que para alguns setores, que são os mais pobres, temos esta incoerência. Isto é para dar um exemplo, mas neste documento temos vários exemplos em que esta discrepância. Para os setores mais pobres, primeiro saudar o facto do governo ter posto meta, mas segundo dizer, isto permite que nós, como cidadãos, ficamos atentos neste orçamento, vamos ver o que acontece. Os setores mais pobres, aqui tem vários exemplos da quantidade, não sei, aqui na fala. Eu queria acrescentar aqui o exemplo da merenda escolar. A merenda escolar é uma maneira de objetivamente ajudar famílias pobres e, inclusivamente, com o duplo aspecto de motivar as crianças a ficarem na escola. Todos conhecemos isso, os efeitos disso. No entanto, mais uma vez, o valor pavimentado é 0,13%. Não é? Mas, e a pergunta que se coloca é, para além de nós já sabermos a quantidade de crianças que está fora do sistema, não é? Isso realmente, infelizmente, era outra área, por exemplo, que seria mais importante cobrir. Como é que, com um valor destes, como é que nós vamos poder realizar essa função de ajudar, inclusive em alguns países que levam os programas de trabalho, centram as suas despesas e os seus orçamentos, direcionando para aqueles que mais precisam. Estes programas de merenda escolar, para além do complemento que as famílias recebem, e não é visto como caridade, é visto como direito, têm complementos, por exemplo, nas merendas escolares, em que as crianças chegam à escola e têm não só os lanches como o almoço, com vitaminas, já menus preparados para cobrir necessidades que se percebe que as crianças têm, porque há uma série de outros indicadores do setor da saúde que nos apontam para isso. Por outro lado, a questão de se perceber uma ação
conjugada em vários setores que, conjuntamente, vão contribuir para um certo resultado. A questão da saúde, a questão da educação, a questão do ambiente, o acesso à água, são aspectos fundamentais para poder garantir que as comunidades mais pobres, os grupos sociais mais desfavorecidos, possam realmente sair dessa situação. Mas aquele aspecto que a professora Heitora também referiu é muito importante, os pequenos negócios, as pequenas oportunidades, para dar às pessoas a possibilidade de produzirem os seus próprios rendimentos e não ficarem numa situação de dependência. Portanto, há atividades em duas mãos, não é apenas o setor social, e este não deve ser visto numa perspectiva de caridade. O Estado não dá nada. O Estado tem que fazer a função dele, que é distribuir. Porque quando as sociedades criaram o Estado, elas criaram para várias funções. Segurança e soberania, segurança pública e soberania são apenas dois deles. O outro é criação de condições para que as pessoas possam ter os seus rendimentos. E a outra questão é distribuição da riqueza produzida de maneira a cobrir aqueles que não têm condição de produzir. Então, temos que ser capazes, e aqui eu concordo que é uma questão de mentalidade, temos que ser capazes de pôr o Estado a fazer aquilo que o Estado tem que fazer. Foi para isso que as sociedades se criaram. Como disse, vocês vão encontrar, quando distribuídos, uma série de exemplos aqui que mostram programas apoiados aos jovens, mas há aqui que havia um indicador que era absurdo, porque para um encontro havia uma série de uma conferência. Eu vou procurar. Não, eu tenho um pouco as atividades de cor. Sim, para responder ao Simão, sim, mas é pessoal, eu tenho muita dificuldade já de discutir se há ou não há dinheiro só para, por exemplo, tu tens uma preocupação se o país está com alta taxa de desnutrição. Os dados oficiais, portanto não são os meus, são oficiais, falam de 6 ou 7 em cada 10 crianças sofrem de malnutrição. Significa que quem sofre de malnutrição nos primeiros 5 anos, ainda que venha a sobreviver e melhore a sua condição de vida, nunca mais vai se desenvolver como uma pessoa normal, vai ter problemas de... E tu vês, bom, então é interessante, o Executivo decidiu atacar este problema, voltando para a questão da preocupação com a pobreza, dizendo, olha, nós vamos apoiar com cesta básica algumas famílias. E o número de famílias a atender são 63 mil famílias. Tu dizes, uau, sim. É interessante, mas a quantidade de dinheiro para 63 mil famílias são 7 milhões e 500 mil bandas. Eu não sei, se eu dividir isso por 63 mil famílias, então, talvez aqui o apelo é, por favor, os pobres contam. É uma realidade objetiva. Algum cuidado técnico a fazer isto. Isto vai com a preocupação por o portador da TV. Como tu fazes isso? Não precisa ser expert. Provavelmente essas 63 mil famílias, outras pessoas que encontras na sociedade, uma série de pessoas que entendem esse tipo de problemática e a melhor forma de lidar com isto. Então, no valor global, o programa de combate à pobreza tem um volume de dinheiro, não é muito. Mas também voltando sempre à ligação com a chamada de atenção que está a fazer o professor Heitor. Mas pode-se gastar essa despesa do ponto de vista mais inteligente. A Dina falou, por exemplo, o Estado vai gastar mais para fazer 8 eventos no setor de educação, 8 eventos internacionais, vão gastar 10 vezes mais do que formar todos os professores do sistema de ensino. Ou seja, isso não é suficiente. Não, nacional e internacional. Eu só queria dar alguns exemplos práticos que vocês podem encontrar no documento. São as primeiras preocupações, mas também é um esforço que nós como cidadãos temos que ir. Ou seja, aproveitar o facto de que o orçamento agora vem metas, indicadores e volume para poder questionar esse tipo de opções. Ainda sobre análise de metas versus número da população versus a quantia monetária. Uma análise que digamos de fazer é que isso
precisa ser de facto muito bem discutido, se decorre de ausência de dados, se decorre da pouca atenção, enfim, entre outros fatores que podemos analisar, entre outros fatores que podemos analisar. Mas uma conclusão que nós chegamos, nós que estamos aqui nesta mesa, é que o país deu avanço em alguns setores. Um dos setores é na produção da informação estatística. É um dos avanços assinalados. Nós temos hoje um Instituto Nacional de Estatística que é mais atual do que o Instituto Nacional de Estatística que tivemos, digamos, na década de 90. Existe um relatório, que é o relatório da pobreza multidimensional, com dados bastante interessantes, porque faz a descrição da situação da pobreza desde o nível municipal até o nível nacional. Ora, esses dados são úteis para o exercício de planeamento. Portanto, essa é uma das conclusões que nós chegamos. De sermos ouvidos também para não... Ou seja, aquele subsídio que dar a pergunta que ele fez, que você respondeu, eu vou dizer o que é que se passa. Aquilo que você disse, a crepança. Sabe o que é que se passa? Pelo menos eu digo isso com experiência. Eu trabalhei no orçamento durante quase 25 anos, a vários níveis, nesse país. O que se passa é o seguinte: as finanças dão plafond aos ministérios. Diz que você, fora disso, não pode planificar nada. Ninguém lhe faz ligação entre o plano de desenvolvimento, como chama aquilo, o PED, não há ligação nenhuma. Então, os indicadores estão lá só para enfeitar. Na realidade, não se passa. Agora, o Ministério disse isso. O Ministério do Planejamento, de Finanças, disse que o plafond é esse. Vem nos ministérios. Chega no Ministério, o ministro também, lá com o secretário-geral, diz eles também, para esse setor também, o plafond vosso é esse. Então você agora, o que se passa? E depois, sempre diz uma coisa: prioriza os salários. Depois, prioriza o salário. E para as outras atividades, já não há dinheiro. É esse. Agora, como tem que apresentar indicadores e tudo, esse indicador aparece, mas não há, como chama aquilo, alinhamento entre os indicadores. É o sistema que sempre foi e continua. Por isso que eu disse, enquanto não mudar a mentalidade,